Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras, testemunhos edificantes. E hoje nós temos uma palavra no coração de Deus para os nossos corações. Então não saia daí, daqui a pouquinho nós vamos meditar numa palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Agora, eu gostaria que você assistisse um pouco das imagens do nosso culto, ali no Templo Central da Assembleia de Deus. Todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos o culto da família. Então leva teu filho, criança, adolescente, jovem, para estar ali conosco. Nós temos culto para as crianças, temos culto para os adolescentes e temos o culto para os adultos. Vai ser uma bênção você estar ali conosco, reunidos, louvando o Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Assista as imagens. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Senhor. Dá vontade de dançar, dá vontade de cantar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Hey, yeah. Em tua presença, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Hey, yeah. Em tua presença, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aplauda o Senhor com todo o coração. Aleluia, queremos sentir o teu poder. Nós estamos aqui, não cedemos em ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, do amor é contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, do amor é Venha sobre nós, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Aleluia. Nós estamos aqui, não cedemos em ti. Vem, ó Deus, vem, Senhor, vem encher este lugar. Ah, porque tu procura verdadeiros adoradores. Te adora em espírito e em verdade. Incendiar, meu coração.
Queridos, então, vocês viram aí as imagens do nosso culto da família, ali na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, Cândido Malcher. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Será grandemente abençoado ali com uma palavra edificante para a sua vida. Hoje nós vamos meditar numa palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Quero que você também em casa, no trabalho, onde você esteja, você poder abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, e verso 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Amém? Glória a Deus. Então esta é uma palavra que fala da arca do Senhor, e que ela foi para a casa de Obed-edom e ficou ali por 3 meses, e diz a Bíblia que o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Mas antes de falar deste tema, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a arca do Senhor, né? A arca do Senhor, ela foi construída a pedido de Deus, do próprio Pai, do próprio Senhor. Ele pediu que construísse uma arca para que fosse colocada no meio do seu povo, para que ali a presença dele fosse permanente no meio do povo. Então ele construiu, ele deu as medidas para que essa arca fosse construída. Fala em 2 côvados de comprimento por 2 côvados e meio de largura, 2 côvados de altura. Isso nas medidas de hoje, aproximadamente 1 metro de comprimento por 1,25 m de largura e 1 metro de altura. Então uma arca não muito grande, né? E ela tinha 2 argolas de ouro nela, e ela era transportada nos ombros dos sacerdotes. Então a gente, vendo essa história, e tinha toda uma forma de fazer esse transporte da arca, né? Enquanto era levado nos ombros dos sacerdotes, os levitas iam fazendo sacrifícios ao longo da caminhada. Então, dentro também da arca, a arca ela foi feita de madeira e folheada a ouro. Então a gente pode entender um pouquinho de que tem muito significado isso para nós nos nossos dias. Dentro também da arca tinham 3 objetos, né? Um era a tábua da lei, 2 pedras com a tábua da lei. Um outro objeto era um vaso com maná, que o Senhor mandava para alimentar o povo ali quando estava peregrinando pelo deserto. E também a vara de Arão, aquela vara que diz a Bíblia que floresceu flores e amêndoas. Então eram 3 objetos colocados dentro da arca do Senhor. E também nesta construção da arca, a tampa dela, que chama de propiciatório, ela era uma peça só. Então em cima da arca tinham 2 anjos que se encontravam com suas asas e os seus rostos virados para dentro da arca, ali como se estivessem cuidando daqueles objetos ali dentro da arca. Então é esta arca que o Senhor se manifestava para o povo. Então por onde a arca passava, se levasse a uma guerra, Deus ali abençoava aquele local. Mas a gente pode chegar num momento também que a arca foi levada. Aconteceu um episódio que os israelitas foram para uma guerra, e esta guerra frente aos filisteus, ela não foi consultada a Deus se esta guerra era para começar, se era para ter esse enfrentamento, mas ali eles decidiram. 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, filhos de Eli, resolveram então levar a arca do Senhor para esta batalha. E ali essa batalha, como não foi da vontade de Deus, os israelitas perderam a guerra, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada do povo israelita, nesse período, nesta guerra. E
Quando os mensageiros vieram avisar Eli que os seus filhos tinham morrido, que Israel tinha perdido a guerra, que a arca do Senhor tinha sido levada, diz a história que Eli, ele estava sentado numa cadeira, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Também, neste mesmo episódio, a esposa de Finéias teve um filho. E esse filho foi dado o nome de Icabor. E esse significado desta palavra diz que foi-se a glória de Deus. Então, foi um período muito triste para o povo de Israel, porque levaram a arca, a presença do Senhor deixou de se manifestar ali no meio do povo. E diz a Bíblia que a arca do Senhor ficou lá com os filisteus por 7 meses. E ali, durante esses 7 meses, os filisteus tiveram muito problema. A primeira noite que eles chegaram com a arca, eles colocaram em frente ao deus deles, Deus Dagon. No dia seguinte, quando eles retornaram, Dagon tinha caído. A estátua dele tinha caído perante a arca. Então, mais uma vez, a gente entende que ali a arca representava a presença de Deus. Então, na presença de Deus, os nossos inimigos, eles caem em nome de Jesus. Não satisfeitos, os filisteus levantaram novamente a estátua. No dia seguinte, diz a Bíblia, que Dagon não só caiu, como quebrou pescoços e os braços. E daí em diante, os filisteus só tiveram problemas. Apareceram tumores nos seus corpos, e doenças, chagas, e o povo todo ficou adoentado. Então chamaram os adivinhos, perguntando o que poderia ser aquele mal todo ali assolando eles. Então os adivinhos disseram, olha, é por causa da arca, desse objeto que nós trouxemos, que é do Deus de Israel. O que nós temos que fazer então? Nós temos que devolver essa arca, mas não devolver simplesmente ao povo, mas encher ela de presentes. Então eles mandaram fazer, no modelo das suas doenças, peças de ouro e devolveram cheias para o povo de Israel. Devolveram a arca do Senhor. Essa devolução ela aconteceu e o povo estava muito descrente e desobediente ao Senhor. Então essa arca ela ficou na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab diz a Bíblia que ficou lá por 20 anos. Ficou praticamente esquecida. E quando Davi, que diz a Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus, ele desejou ter a presença do Senhor, ele lembrou da arca do Senhor. Então ele disse, onde está a arca? Aí está na casa de Abinadab. Vamos buscar a arca, vamos trazer a presença do Senhor para cá, para Jerusalém, para que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos dar livramento. E ali foi Davi com o seu povo buscar ali a arca. E diz a Bíblia que eles desejaram trazer a arca de qualquer jeito, numa carroça de boi, o que não era a recomendação de Deus. O que aconteceu? Nesse transporte os animais tropeçaram e a arca ia caindo. Diz a Bíblia que Uzá, um dos soldados, estendeu a mão para segurar a arca e ele foi morto naquele local ali. Davi ficou muito triste com isso, com essa tragédia. Então ele ficou atônito, sem saber o que fazer, disse assim, não, vamos deixar então a arca por enquanto por aqui. Vamos deixar na casa de Obed-edom. Então ali ele deixou a arca de Obed-edom, que chega aqui nesse texto que nós lemos, que eu vou ler novamente para a gente entender um pouquinho da história e aonde eu quero chegar. Diz assim, 2 Samuel 6, 11 e 12, diz, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, foi. Pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Então, esse é o momento que Davi entende. Pergunta aos levitas, sacerdotes, qual era a forma de trazer, então, a arca do Senhor para Jerusalém. Mas o que chama atenção para nós, nesta palavra,
é que Obed-Edom, essa figura desse homem, por ter aceitado a arca do Senhor na sua casa, Deus o abençoou. E ela ficou apenas 3 meses. O que isso nos ensina? Ensina que, primeiro, que quando nós atraímos a presença do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Grandes coisas. Deus tem bênçãos para todos nós, para nossas vidas, mas nós precisamos atrair a presença do Senhor para as nossas vidas. Um outro fato interessante é que, quando a gente vai estudar a origem da palavra de Obed-Edom, então Obed, é uma palavra hebraica que significa servo. Edom significa, vem da raiz Adão, que significa vermelho ou sangue, que também dá origem ao nome de Adão, por exemplo, que foi, como diz a Bíblia, o primeiro homem que Deus criou. Então, na etimologia da palavra, Obed-Edom significaria o servo que serve no sangue. E a Bíblia diz também que o Velho Testamento, ele é um espelho do Novo Testamento. Então, quando a gente busca a presença do Senhor, a gente tem que primeiro buscar a presença de Jesus nas nossas vidas, buscar o sangue do Cordeiro nas nossas vidas e servir ao Senhor. É isso que o nome de Obed-Edom significava. Porque a Bíblia não diz os motivos, por exemplo, por que passou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. E porque aconteceu em apenas 3 meses, tudo que tinha na vida de Obed-Edom foi abençoado. Então, é possível que a própria origem do seu nome, como significava servir, ali Obed-Edom serviu ao Senhor naquele lugar. A Bíblia diz também que ele era levita. Então, como levita, ele sabia que era necessário ficar 24 horas em oração, em louvor, perante a arca do Senhor. É provável que tudo isso ele tenha feito para atrair a presença de Deus para a sua vida. Pastor, e nos dias de hoje, o que nós podemos fazer? Aonde está a arca? Eu poderia até ter colocado o tema dessa palavra, encontramos a arca. Já imaginou? Se muitas pessoas, muitos povos ficam atrás da arca, onde ela está? Onde está a presença de Deus? Porque se ela existisse ainda no mundo de hoje, aí as pessoas poderiam pensar que, trazendo a arca, Deus estaria vindo novamente dentro dela ou se apresentando através da arca, ou através dela. Mas eu quero te dizer, querido, neste dia, algo interessante, algo que vai ficar marcado na sua vida, a partir de hoje, na minha vida, na sua vida, que a arca hoje, nós estamos vivendo o período da graça de Deus, Quando Ele mandou Jesus, que morreu numa cruz, ali pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ao 3º dia Ele ressuscitou. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração para Ele, para o Senhor entrar na nossa vida, para Ele fazer morada na nossa vida, para que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, nós passamos a ser a arca do Senhor. Você está entendendo? Você é a arca de Deus nesta terra. A partir do momento que você buscar a presença do Senhor para a tua vida, a Bíblia diz que Ele não procura templos de pedra, mas Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, seja a arca do Senhor. Peça a presença de Deus na sua vida. Essa bênção de Obed-Edom, ela era uma bênção visível. Quando a gente fala de bênçãos, diz assim, queridos, nós vamos orar para que Deus te abençoe. Nós podemos pedir todas as bênçãos, espirituais, emocionais, materiais para o Senhor. E muitos se prendem apenas às bênçãos espirituais, as invisíveis. Excelente. Pedir os dons de Deus sobre as nossas vidas, sabedoria, dom de discernimento, dom da palavra. É uma bênção incalculável para as nossas vidas.
Mas eu quero te dizer que na vida de Obed-edom aconteceu todos os tipos de bênção. Mas por que, pastor, que você fala isso? Porque a Bíblia, ela diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então é toda. Mais na frente diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Então é tudo, foi tudo. E essa bênção era visível, porque as pessoas viram o que aconteceu na vida de Obed-edom. Se fosse apenas na área espiritual, emocional, talvez não fosse visível. Mas foi algo tipo assim, é como se os animais dele tivessem se multiplicado nesse período. É como se a agricultura dele, os seus plantios tivessem florescido, tivessem dado muitas frutas. É como se a família dele, se alguém tivesse doente ali naquele período, tivesse recebido a cura, o milagre. Porque é assim que o Senhor fala através da palavra. Ele diz tudo, e tudo quanto tem, por amor de Deus, né, foi abençoado. Então é tudo, tudo. Tanto no lado espiritual, emocional e material. Quando nós buscamos a presença de Deus na nossa vida, Deus ele quer nos abençoar de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida. E assim Ele fez na vida de Obed-edom, e assim Ele quer fazer na minha vida, e assim Ele quer fazer na tua vida. Qual é o segredo? Existe algum segredo? Não existe um segredo. Existe uma palavra que nós temos que ler, meditar. O que nós podemos esperar para nós termos então essa presença do Senhor, para que nós possamos ser a arca dEle, para que Ele possa se manifestar na nossa vida? Primeiro, nós temos que ter obediência à sua palavra. Temos que obedecer a Ele na sua palavra, em tudo que Ele deixou para nós. O Senhor Ele se revelou através da sua palavra para nós. Quando a gente precisa e quer conhecer um autor, a gente lê alguns livros do autor. Você quer conhecer a Deus? Leia a palavra, leia a Bíblia, e você vai entender qual é o propósito da sua vida, como você pode atrair a presença do Senhor para a tua vida. Diz alguns escritores, alguns pensadores, e também a Bíblia fala sobre isso, que 2 dias importantes na nossa vida. É o dia que você nasce, né? Porque é o dom da vida, você recebeu um dom, um presente de Deus que é a tua vida. E um outro dia muito importante na sua vida é o dia que você descobre o verdadeiro significado para a sua vida. E esse verdadeiro significado, ele só vem através de uma verdadeira conversão com Deus, de uma obediência à sua palavra, na busca da presença de Deus para a sua vida. Eu creio que se você buscar, assim como Obed-edom, que recebeu a arca do Senhor na casa dele, não relata a Bíblia aqui se em algum momento ele reclamou disso. Pelo contrário, a gente imagina que a arca da aliança era algo que era desejado pelos povos, pelo povo, as pessoas queriam ver. Imagina que isso pode ter tirado o dia a dia ali de Obed-edom, da sua família, porque as pessoas entravam nas suas casas, visitavam. E às vezes a gente não quer correr esse risco. Muitas vezes nós falamos de células missionárias, por exemplo, e abra sua casa para fazer uma célula, convidar pessoas, e muitas pessoas falam assim: mas como eu vou abrir minha casa? Vai sujar, vai arranhar os móveis, vai acontecer isso. Obed-edom não deixou relatado aqui, ninguém colocou alguma recusa em relação a isso, mas diz que ele pegou e recebeu a arca, e em 3 meses foi abençoado. Então assim também nós devemos abrir a nossa vida, não só a nossa vida, mas abrir a nossa vida, convidar Jesus para entrar na nossa família, convidar Jesus para entrar na nossa casa, e não só a bênção não venha só para nós, mas também que venha para os nossos familiares, assim como aconteceu na vida de Obed-edom, que toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada. Assim também, através da minha vida, da sua vida, Deus tem bênçãos para a sua família, bênçãos para a sua casa e também até para os seus vizinhos. Então, querido,
continue buscando a presença de Deus na sua vida, continue orando, continue meditando na palavra, confiando, tendo fé que Deus vai te atender, que Deus vai atender as suas petições, as suas necessidades, as suas orações. Se a gente tivesse uma moeda entre nós e Deus, a nossa moeda é a fé, é a confiança, é crer que Ele existe. Sem fé, diz a Bíblia, que é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé, tenha confiança que Deus ele vai lutar as tuas guerras, as tuas batalhas. A Bíblia não nos diz que nós não teremos lutas, que nós não teremos aflições. Ele diz, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria. Você nasceu para vencer, querido. Você nasceu para fazer a diferença nesta terra, neste lugar. Você nasceu para trazer pessoas para o reino de Deus, para alcançar vidas para o reino de Deus. O Senhor, Ele quer te usar, o Senhor quer que você seja um mensageiro dEle. Abra o teu coração, abra a tua casa para uma célula missionária e creia que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Obed-Edom, assim também, se você buscar a presença do Senhor, quem sabe daqui a 3 meses a tua bênção, ou então em tudo que você vá bem, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo que Ele tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, em nome de Jesus. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada neste dia, que fala, Senhor, sobre a Tua presença, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, Senhor, que ouviu, Senhor, esta palavra, que busca, Senhor, e quer buscar e deseja, Senhor, a Tua presença, Pai. Visita nesta hora, Senhor, que ela possa ter um encontro contigo. Senhor, lança os seus pecados no mar do esquecimento, ó Deus. Escreve o seu nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, querido. Receba esta oração, receba esta palavra e até o próximo programa.